Vocês lembram o tema que a gente estudou até agora, não? O último foi o fruto do Espírito, mas teve um antes, não teve? Se vocês lembram, os temas que nós já conversamos do início até aqui. Amém, irmão? O Klebs falou sobre fruto do Espírito. O Mauro falou sobre domínio próprio e a Geisa falou sobre quem era, como se manifestava, de onde veio, para onde vai. Então não se esqueça, certo? Porque tudo tem uma sequência, senão quem não viu o estudo ainda, ou perdeu o início, a gente está gravando todos e está colocando no YouTube lá da casa, certo? Aí dá para acompanhar. Hoje nós vamos falar sobre os conceitos, certo? Nós vamos falar sobre dons, talentos. Muitos ainda têm essa dúvida se a gente busca os dons ou se a gente recebe os dons, e as nossas responsabilidades como cristão no uso dos nossos dons, certo? Amém? Vocês estão comigo ou não? Se tiver alguma pergunta, pode levantar a mão e perguntar para o Paulinho, né, pode isso. Passa o próximo aí, faz favor. Primeiro, tava com um efeito aqui, mas também. Na Bíblia, nós encontramos várias vezes falando sobre dons e outras vezes dons espirituais. Então a gente vai entender primeiro o que são os dons, o que é dom e o que é dom espiritual. Dom e dom espiritual, para a gente poder entender quem é quem e para que serve na nossa vida a diferença um do outro, certo? Primeiro, vamos ler lá 1 Coríntios 12, de 4 a 6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade de serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. Então, os dons são o quê? Muitos, ou outra versão, diversos. Aqui está falando de dom, certo? Que é a capacitação, o poder e a realização. É o significado desse dom. Tá entendendo ou não? Então, quando a gente for ler, os dons são diversos. Esse dom é a capacitação, o poder e a realização que o homem tem de fazer as coisas. Cada um tem a sua capacitação, cada um tem o seu jeito de fazer, cada um tem a sua habilidade, cada um tem o seu jeito de fazer. Então, essa é a variedade de dons nesse versículo, certo? São muitas variedades, porém, é o mesmo Espírito que age em todos, né? Você está falando? Então tá bom. Então a gente vai ler agora, continuando 1 Coríntios, ficou meio torto, Coríntios 12, 1, que tá em cima aí, certo? Aí ele está falando a respeito dos dons espirituais, aí já é outra coisa. E 12, 3. Só para eu te explicar aqui. Por isso, vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus e afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Tá, então, quando a gente lê, primeiro, dons espirituais, sobre esses dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. É sobre isso. Além de você ser capacitado, capacitado, ter o poder de fazer e ter essa capacidade de realização, ele fala sobre o Espírito Santo. Porque esse dons espirituais, esse conjunto, está relacionado a aquelas duas palavras, que uma é a raiz da outra. Então, dons espirituais é quando você pega a sua capacitação, o seu poder e a sua realização, que é do homem, e recebe
o governo do Espírito Santo. Então você é cheio do Espírito Santo, você é governado por ele e aí você é exposto a ele. Então se você tem apenas uma habilidade, isso não é dom espiritual, isso é apenas um dom. Estão entendendo ou não? Certo? Vamos entender essa parte porque tem mais um monte de coisa para frente, senão a gente vai embolar no meio do caminho. Então quando fala, os dons são diversos. É o fazer, o acontecer, é aquilo que eu tenho como natural, aquilo que é meu. E aí, sobre dons espirituais, é quando isso que eu tenho é capacitado, é cheio, é exposto e é governado pelo Espírito de Deus. Certo? Uma dúvida não, né? Próximo. Aí vamos ler. 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então a manifestação do Espírito. Nós temos os dons, certo? Entenderam? Todo mundo tem. Só que a manifestação dele é feita por quem? Pelo Espírito. Que Espírito que é? Letra maiúscula ou letra minúscula? Maiúscula, então é Espírito de Deus. Certo? Então a manifestação quer dizer que aquilo que está dentro de você é ser revelado, descortinar, expressar e se fazer conhecido. Ser fazer conhecido quem? O meu dom ou o Espírito Santo? É se fazer, é expor as minhas habilidades ou o poder da essência do Espírito Santo? Do Espírito de Deus. Qual que é? O que você acha? Quem que precisa ser revelado? O homem ou o Espírito? Quem precisa ser descortinado? Certo? Então a manifestação é essa. Então a manifestação não é eu estou aqui, daqui a pouco eu recebo uma manifestação e fico... Isso não é manifestação. Na sua raiz a manifestação não é essa. A manifestação não é o daqui começar... Eis que vejo um homem de camisa azul. Isso aí... Uma camisa azul. Atrás do... Viciados em Vidas. Então... Essa manifestação que ele está falando não é esse tipo de manifestação, mas é a manifestação de quando eu, sabendo daquilo que eu tenho dentro de mim, eu manifesto o poder e a essência do Espírito Santo, certo? Tá tranquilo? Tá com cara de ué, eu tô falando muito rápido? Não? Então tá bom. Tá, desculpa aí, então eu vou falar mais devagar. Tá. Não engoliram a primeira, eu tô falando a segunda. Vai. Aí no final do versículo fala o quê? A manifestação é visando a um fim proveitoso. Esse fim proveitoso é carregar com o outro. O significado desse fim proveitoso é contribuir, é ajudar e é ser útil. Então o fim proveitoso não é para o homem, mas sim o que ele faz com o outro. Então a manifestação do meu dom para um fim proveitoso não é o fim proveitoso para mim. A manifestação que o Espírito Santo me dá de fazer, de expor, não é para me mostrar ou para... Nossa, como ele é espiritual. Nossa, olha, ele revela até a placa do... Não é isso. A manifestação, ou seja... Para ele que seja revelado, para que ele seja descortinado, se fazer conhecido é para que eu, junto com o outro, façamos. Nunca é individual. Nunca é individual. Contribuir, então, o meu dom espiritual é para trazer crescimento e contribuição no corpo. No momento que eu uso o meu dom, aquilo que Deus me dá, aquilo que o Espírito Santo manifesta em mim, para me promover ou para que eu seja o proveitoso, já era, irmão. Você já caiu no pecado da soberba, mas isso aí é outro dia. Então o que acontece? Então é para ajudar e para ser útil. Então o Espírito Santo dá isso para mim e dá isso para você ser útil no corpo. Não é para você se destacar dos seus irmãos, é para você ser útil. Então é utilidade pro corpo, certo? Estão entendendo? Pode seguir? Bora. Vocês entenderam, né? Tá, agora nós vamos falar sobre o que eu falei, que aquilo que o homem tem, que é dele.
e um exemplo de quando o Espírito Santo vem e o que ele faz. Primeiro, abre lá, Êxodo 35:10. Venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou. Aqui é quando Deus fala para Moisés para reunir os homens para construir o tabernáculo e as coisas que ficariam dentro do tabernáculo. Então, quando a gente lê em Êxodo, Deus falando para Moisés, chamem homens, tá chamando as pessoas que têm profissão vinculada ao que eles vão fazer? Não. Porque aqui eles teriam que mexer com tecido, teriam que mexer com ferro, teriam que mexer com ouro, teriam que mexer com madeira, teriam que mexer com diversas coisas. Então ele chamou homens. Chamem todos os homens hábeis ou habilidosos. Esse hábeis significa homens habilidosos, não só habilidade, mas prudentes, astutos e sábios. Esse tipo de pessoa que ele precisava. Porque ele precisava de alguém, não alguém que não acrescenta em nada. Porque a gente conhece um monte de gente que não acrescenta em nada, né? Ou só eu conheço. Tem um exemplo que a gente fala que é o mosca morta. Aquele que ou você empurra ou ele não se mexe. Você conhece gente assim? Que é aquele que se deixar 3 dias sentado ele vai morrer, ele vai ficar lá até morrer sentado e não faz nada. Então, nenhuma proatividade nenhuma. Zero, proatividade zero. Então, quando Deus chama as pessoas para trabalhar ou para ser alguém, não ser alguém. Ser alguém é meio estranho essa expressão, mas enfim, quando Deus levanta alguém para fazer algo para ele, ele precisa que você seja primeiro proativo. Primeiro, ele precisa de pessoas habilidosas. E isso aí é em diversas coisas. Ele precisa de pessoas prudentes, não só que saiba fazer, mas que seja prudente. E além, ele precisa de uma pessoa astuta. Sabe o que é astuta? Sabe o que é uma pessoa astuta? É muito esperta, é ligeira demais. É muito... Já tá com o negócio pronto já. Não tem aquele versículo que fala, seja simples como uma pomba, mas astuto como uma serpente? Você não trata uma serpente como você trata uma pomba. A pomba é docinha, mansinha, mas a cobra é ligeira. Né? O pessoal da Casa dos Valentes lá que conhece cobra lá de monte, né? Se você não é mais ligeira com ela, o que acontece? Já era, irmão. É uma só, você já tá... Já era. Então, o que acontece? Além de você ser prudente, você precisa ser muito esperto. Muito ligado. Porque senão, você vai ficar para trás. E aí você vai ser aquele servo... Sabe aquele servo inútil que pegou a moeda e escondeu? O talento e escondeu? Ele não foi prudente, ele não foi astuto, ele não foi habilidoso. Porque quando o Senhor veio, ele falou assim, por que você não deu para os banqueiros? E quando eu voltasse, você entregaria pelo menos com os juros. Então você é um inútil. Ou seja, Deus precisa de pessoas, de homens e mulheres habilidosas, prudentes, astutas e sábias. Certo? E aí tem um outro... significado também, que é cheio de vontade, que também, cheio de vontade, é essa pessoa proativa. Emoções controladas. Então ele não podia ser só inteligente, mas ele tinha que ter as suas emoções controladas. Não pode. Pitizinho do nada, não. Lembra que o Mauro falou sobre domínio próprio? Não, também não pode. Imagina Deus precisando usar o Mauro há 3 anos atrás. Ele seria um homem habilidoso? Sim. Ele é cheio de vontade? Há 3 anos atrás, o Mauro era cheio de vontade? Mas ele tinha... Mas ele tinha suas emoções controladas? Infelizmente, ele não ia ser escolhido no meio da multidão. Ele não ia ser escolhido. E não só emoções controladas, mas o seu caráter. Quem veio aqui na terça-feira, a gente falou sobre isso.
Quem subirá ao monte de Sião, ao monte do Senhor? E quem vai permanecer na presença dele? Aquele que tem coração limpo e mãos puras. Eu inverti o texto, mas amém, vocês sabem qual é. E você ter o seu coração puro e a sua mão limpa, passa por esta parte. Então não é só não pecar, mas é você ter o seu caráter íntegro. Então não pode ser qualquer pessoa. Para você ser usado efetivamente na sua essência, você não pode ser esse tipo de pessoa que tem as suas emoções descontroladas, que não é inteligente, que não é esperto, que não tem boa vontade. Então esse é o perfil dos homens que Moisés levantou. E aí a gente vai ler o 35, só que lá embaixo. O que fala aí? E o Espírito de Deus o encheu de habilidade. E o 36:1? Vamos ler o 30, vamos ler tudo. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência, conhecimento de todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras e para entalhar madeira e para toda a sorte de... Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros e encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa e a do bordador, em estofado, azul e púrpura, camesina e o fino, tecelão, não sei o que lá. E aí o 36:1. E assim trabalharam. O Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo aquilo que o Senhor havia ordenado. Ou seja, além deles serem escolhidos porque eles eram uns homens diferenciados, eles tiveram o enchimento. E aí o que acontece? Cheios do Espírito de Deus. O significado dessa palavra cheio do Espírito de Deus quer dizer que eles receberam sabedoria. Mas eles não eram homens sábios? Para que eles receberam sabedoria? Se eles eram habilidosos, por que o Espírito Santo deu habilidade? Se eles já eram prudentes, por que o Espírito Santo derrubou prudência? Porque quando você tem algo seu, o Espírito Santo vem sobre você e potencializa aquilo. Então você é um homem sábio, você é inteligente. Mas quando o Espírito Santo vem, ele te enche de sabedoria. Ou seja, você é o upgrade. A Lu fala errado, mas é disso que fala alto. Então, quando você tem habilidades, o Espírito Santo vem sobre você e você faz de maneira diferente. Sabe por quê? Porque aí a gente volta naquilo que a gente falou lá no começo. O que a gente falou no começo? Que quando você tem um dom, e quando você tem um dom cheio do Espírito Santo, o que acontece? Para que serve aquilo que você tem de habilidade? Para o crescimento e fortalecimento do outro, né? Para que o Espírito Santo se manifeste através de você, através da sua habilidade. Então, eu vou dar por exemplo. Eu nunca fiz aula para tocar. Nunca fiz aula. Aprendi quando a Lu tinha uns 16, 17 anos, ela comprou o violão e foi fazer aula. E tinha as pastinhas dela. E aí ela terminava de estudar, guardava o violão e guardava a pastinha. Eu ia lá, pegava o violão, pegava a pastinha e lia, ia associando o que tinha lá com o que eu via ela fazendo e começava a tocar. Não, eles não existiam ainda. Então, eu nunca fiz aula para tocar. Eu sempre faço as duas coisas que eu sei até hoje. Eu aprendo vendo as pessoas. Então, eu vejo as pessoas fazendo e depois eu faço também. Isso é uma habilidade. Só que, habilidade por habilidade... Então, Deus pegou, pela misericórdia dele, e falou assim: então, menininho, você vai tocar
violão na igreja. Bom crente, né? Então você vai tocar violão na igreja. Você tem habilidade para tocar. Só que o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou derramar do meu espírito sobre você. Então, se você sabe tocar, eu vou te dar a prática para tocar. Se você já entende como funciona, eu vou te dar um a mais. Por quê? Porque agora eu vou ser o melhor tocador do mundo. Todos vão querer fazer aula comigo. Todos vão querer minhas palhetas. É para isso que serve? É para eu vir aqui e edificar o corpo. É para eu, com aquilo que eu sei fazer, cheio do Espírito Santo, edificar a vida de vocês, edificar a vida do corpo, abençoar a vida de outros, ser usado para ministrar cura, como muitas vezes aconteceu, né? Muitas vezes a gente precisava orar com alguém estava amarrado, preso, precisava de libertação, e a gente orando, aí falava: "Rei, vai lá na bateria e toca". Só isso. Ou, vai lá no violão e começa a tocar com o rei. Aí tinha o meu outro menino, Denis, vai lá e toca junto. Quem conhece o Denis sabe que ele toca demais. Quem conhece o rei sabe que ele toca muito. Quem me conhece sabe que eu toco demais. Obrigado. Mas o objetivo não seria alcançado se não tivesse Espírito Santo. Porque música boa você pode ir em qualquer boteco que tem gente tocando bem. Sim. Então não adianta. E resumindo, né? Quando a gente orava e precisava disso, a gente começava a tocar, era... o negócio era nítido como as coisas aconteciam e as coisas desenrolavam. O exemplo, Davi, quando Davi tocava para Saul. Davi tocava lá para as ovelhas. Mas ele, cheio do Espírito Santo, tocava e o mal saía, ou não? Estão entendendo? O Espírito Santo usa aquilo que você tem para um fim proveitoso. E qual é esse fim proveitoso? Então, às vezes, a gente acha que quando a gente fala de dons espirituais, se resume em falar em línguas, em profetizar, em expulsar demônio. Mas não. Dons espirituais é o que eu tenho, como homem, como aquilo que Deus deu para mim, junto com o Espírito dele. Para quê? Para que eu atinja o corpo, para que o corpo cresça, para que o corpo se desenvolva. Então a gente tem que abrir a nossa mente para pensar além. Dons espirituais, vamos fazer uma fila aqui para quem quer receber dons espirituais. Aí começa a orar por língua, por cura, por discernimento de espíritos, É muito limitado. É você colocar aquilo que o Espírito Santo é, uma potência aí por dentro de uma caixa, e falar assim: eu quero só línguas, toma línguas para você. Toma aí, deixa eu ver aqui o que tem aqui. Cura pra você. E o resto? Tem tanta coisa, a gente vai ver lá. Então, eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, com sabedoria, habilidade e prudência. Ou seja, o Espírito pegou o que eles tinham e o que eles eram e deu além do que eles precisavam. Por que o Espírito Santo fez isso? Porque ele precisava de gente para talhar madeira, para mexer com prata, para mexer com ouro. Então eles tinham habilidades, trabalhavam com as mãos. Uns eram muito inteligentes, que são sábios. Então eles pegou para ensinar outros. E foi atingindo todos. Senão não teria objetivo nenhum, certo? Entenderam? Próximo, por favor. Receber ou buscar. Tem dois textos que sempre quando eu converso com alguém me pergunta, ou a gente entra numa discussão dessa, sempre chega nesses dois versículos. Mas em Coríntios fala que eu tenho que buscar. Não, mas fala que Jesus, quando subiu aos céus, ele deu dons aos homens. Não, mas então quer dizer, eu busco os dons ou eu recebo os dons? O que vocês acham?
Que vocês buscam ou que vocês recebem? Eu vou começar. Bom dia, pessoal, tudo bem? Nós estamos falando sobre dons e eu queria compartilhar algo com vocês. E aí, rapaziada? Irmãos, rapaziada, não, desculpa, que eu não estou no outside. Então, irmãos queridos e amados do Senhor, vamos, segue. Receber ou buscar? Eu recebo o dom, eu recebi o dom, ou eu tenho que buscar ele? Vamos. Efésios 4:8. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, ele quem? Vocês não têm dúvida disso, né? Levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E 1 Coríntios 14:1. Só até a vírgula, tá? Quem tá escrito aí? Até a vírgula. E depois? Procurar o quê? Não, procurar o quê? Jesus, quando subiu, entregou o quê? Que é para buscar o quê? Tem diferença ou não? Jesus, quando subiu, entregou o quê? E é pra gente buscar? A gente conversou no começo, certo? Vocês entenderam? Depois eu vou dar uma... Vou pôr no grupo lá o PDF. Deixa vocês lerem com calma em casa. Primeiro, então não tenha dúvida na sua mente. Se você recebe ou se você busca. Porque são duas coisas distintas. Certo? Então se você tinha essa dúvida, não tenha mais. Jesus, quando subiu, entregou o que para os homens? E em Coríntios, fala pra gente buscar o quê? Tá. Porém, tem um antes que fala que é pra fazer o quê? No começo do 14:1, tá falando o quê? Seguir o amor. Bom, depois a gente vai falar sobre isso. Lembra da aula do Klebs? Primeiro o quê? Vocês lembram disso aí, né? Primeiro você ama, depois você faz. Então o próprio versículo já diz: seguir o amor e buscar os dons. Então não é busque o dom e depois você segue o amor. Primeiro você faz o quê? Depois? Então vamos. Próximo, por favor. Concedeu. Então quando a gente lê em Efésios 4:8, que quando ele subiu ao céu, levou o cativeiro e deu dons aos homens, ou concedeu dons aos homens, ele está falando de dar algo para alguma vantagem, ou dar algo a alguém que vai dar alguma vantagem para esse alguém. Ele está falando de quem? Os homens é quem? Ou são quem? São quem é quem? Amém. De que ele está falando? Ótimo, obrigado. Então, dar algo para uma vantagem. Para quem? Para nós, para mim. Certo? Isso significa concedeu. Outro, suprir. Ele tinha certeza que quando ele fosse embora, o negócio ia ficar complicado para os homens. Então ele deu algo para que, de alguma maneira, o homem fosse suprido. Ele deu algo que é necessário. Ou seja, ele não deu qualquer coisa. Ele deu algo que realmente seria necessário e faria diferença na nossa vida. Certo? Ele o quê? Confiou algo a alguém. É quando eu preciso fazer alguma coisa e deixo a responsabilidade para esse alguém fazer uma coisa para mim. Então, ó, eu tô indo e eu preciso que você continue fazendo o que eu estava fazendo. Então toma, para você. Próximo, designar a um ofício. Designar a um ofício, entende que é para você fazer alguma coisa. Porque um ofício é o que você faz, é um trabalho. Então não é para você receber o dom e ficar sentado na sua cadeira, no seu banco, ou no seu pallet, ou sei lá onde você senta, no seu sofá. Designar a um ofício é você tem uma responsabilidade de fazer alguma coisa. Certo? Comissionou. E esse último, dar a alguém a responsabilidade de cuidar dos seus interesses. Imagina a nossa responsabilidade
de ter algo nas mãos que Jesus deu para fazer o que ele estava fazendo. É algo do interesse dele. Ele falou assim, ó, eu preciso continuar. Eu preciso que tudo isso que eu fiz tenha continuidade. Que eu não posso morrer, ir embora, vou deixar o Espírito Santo com vocês, vou deixar o Consolador para nada. Então eu estou indo e estou deixando isso na sua mão. E é para você fazer assim, 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 assim. Faça. É muita responsabilidade ou não? Então quando fala que ele concedeu dons aos homens, ele não concedeu só para você falar em línguas, mano. Quando eu falo abre a mente, não é um negócio meio herege, é para você pensar diferente do que você... Quando Jesus fala, quando a Bíblia fala que Jesus, quando subiu, ele deu dons aos homens, é para fazer tudo isso aqui, ó. Eu vou embora, mas eu preciso que você continue isso. Eu confio em você, vai lá. Trabalhe, faça. Esse é o dom que Jesus deixou. Tem algum aí falar línguas, dom de cura, dom de profetizar e dom de... Foi isso que Jesus deixou para nós. Então quando fala Jesus deu dons, não é esses dons que a gente conhece. Ou o dom que tantas pessoas buscam para... É isso que é para fazer. Próximo, por favor. Buscar e procurar. É para isso. Isso significa buscar. Também não é ficar correndo atrás de congresso e mais congressos. E atrás do manto do mistério para receber. Fazer filas e filas quilométricas para receber a imposição de mão. Isso não é buscar. Isso é buscar. É ser zeloso. Você cuida das suas coisas ou você é um relaxado? Ou relaxada? Você cuida das suas coisas? Tem que fazer a mesma coisa com os dons espirituais. Ou seja, aquilo que você tem, que o Espírito Santo concede que você faça a mais. É para você ter zelo com isso. Ter um desejo sincero. Se esforçar para ter. Ou seja, não é só você ter, é você desejar. É algo que é no íntimo. Não é você sair correndo atrás. Não é para você entrar no Face e ver onde está tendo campanha das sete portas e das 7 chaves e dos 7 mantos. Buscar os dons é se enciumar dele. Mas é um ciúme daquele... do cuidado. Sim, sabe? Meu, não vou perder isso nunca mais. Eu não quero perder, é meu. O Espírito Santo me deu. Eu vou cuidar, nem que eu defenda com a minha própria vida, mas eu vou cuidar dele. Porque quando você entende que Jesus, quando subiu, te comissionou algo e deu o que ele estava fazendo para você continuar, você não pode tratar de qualquer jeito. Você não pode deixar que outros tratem de qualquer jeito. Você não pode tratar de qualquer jeito aquilo que o Espírito Santo dá para você. Você tem que cuidar com a sua própria vida. Falar, meu, eu sou aquele que vai continuar fazendo o que Jesus fez. Eu não sei como vocês entendem isso, mas o negócio é louco demais. Eu não sei que peso de responsabilidade traz isso. Mas você continuar algo que ele começou e falou, toma, continua. Estar cheio, ou seja, é permanecer. Não é uma vibe. Não é um negócio que você sente agora e aí semana que vem você, é mesmo, né? Lembra? Foi da hora. É estar cheio sempre. É sempre. Sempre. É cuidar para que não vá embora, entendeu? Não é um momento. Se empenhar gera esforço. Então quando você lê lá, buscar com zelo os dons, é para isso. Não é para ficar correndo atrás dos homens, para homem pôr mão na sua cabeça, para você ficar cheio e pleno.
Para com isso, pelo amor de Deus. Certo? Próximo, por favor. Seguir o amor. Isso é sobre o amor. Tá, vou fazer um parênteses aqui para vocês entenderem o restante. Quando o Cleves falou, primeiro você ama, depois você faz, porque sem o amor você não consegue fazer mais nada, é por causa disso. Seja determinado, correr atrás, procurar ansiosamente, se esforçar e se empenhar. É a mesma coisa. Ou seja, nessa mesma intensidade que você tem que cuidar e buscar os dons, você tem que fazer isso com o amor. Porque o amor também não é um sentimentozinho que eu tenho de vez em quando. Eu tenho que correr atrás ou procurar ansiosamente. É esse movimento de você estar sempre com Ele. Então, da mesma maneira que você corre atrás ou busca os dons na maneira antiga, quando você busca os dons e fica lá orando, eu quero dom, eu quero dom, eu quero dom. Esse mesmo empenho que você tem que pedir. Eu quero amor, eu quero amor, eu quero amor, eu quero amor, eu quero amor. Por isso que em Coríntios fala, seguir o amor. Depois, busca os dons. Porque se você entende que o dom é para o outro, não é para você, faz toda a diferença. No momento que você entende que o dom que você tem, o dom espiritual que você tem, é para servir, sua cabeça muda. Entenderam? Estão entendendo? Próximo, por favor. Minha responsabilidade. A sua responsabilidade. O que nós temos que fazer depois que nós entendemos isso? Lembrando que Efésios 4:8. O que está dizendo em Efésios 4:8? Já esqueceram? Fez o quê? Deu dons aos homens. Lembra para que era? Lembra o que era os dons? Então, abre aí, João 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis, assim como eu vos amei. E que também... 35. Hã? Quem vai conhecer? Lembra que a gente falou? Você tornar expor isso. Não é para ficar com você. Você tem que expor isso. Você tem que fazer com que ele seja conhecido. Lembra? Então, quando você amar o outro, quando nós nos amarmos uns aos outros, eles quem? Os que ainda não conhecem a verdade. Eles vão ver o quê? Que nós... Não foi isso que Jesus deixou? Não é isso que Jesus fazia? E é a minha responsabilidade, é a sua responsabilidade manter isso. Aí tá falando o quê? Quando um orares de línguas um com o outro. É isso? Quando um impor a mão um no outro e repartir os dons, é isso? É para fazer o quê um com o outro? É para fazer o quê? Então eles, os outros, os que ainda não conhecem a verdade, vão ver em nós que nós somos verdadeiros discípulos. Quando nós manifestarmos, não é o dom de olhar atrás do muro e saber quem está passando na rua e entregar a palavra para ele?
Qual que é? Qual que é? Meu Deus. Quem? Qual que é? Não se esqueça disso. Gálatas 6. Gálatas 6, 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois? Não é carnal? É vós que? Corrigiu com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Levai as cargas e assim cumprireis. Aí nós encontramos duas manifestações de dons: a exortação e o socorro. Na Bíblia, nós vamos falar isso nas próximas aulas, mas na Bíblia tem diversas manifestações que é tida como dons. E aqui tem duas. Nesse versículo a gente consegue achar duas: exortação e socorro. E tanta gente procurando dons diversos e famosos. Existe dom famoso? Existe, né? Tem os famosos, tem uns top 10 dos dons? Tem ou não? Tem, né? Já viu alguém fazendo fila para orar, para receber imposição de mão, para receber dom de socorro? Não sabia nem que tinha. Não sabia, assim, tô brincando. Tiago 5. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cair em juízo. Certo? Honestidade não precisa nem falar, mas enfim. Está alguém em vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, eles serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para serdes curados. Muito pode, em sua eficácia, a súplica do justo. Então nós encontramos nesse texto o encorajamento, a cura e o aconselhamento. 3 dons espirituais que devem ser manifestados por aquele que entende o seu papel e sabe que Jesus deixou isso. É quando a pessoa por si só, ela já gosta sabe, identifica com a pessoa, e só que aí o Espírito Santo vem e potencializa isso. Aí não fica uma conversa pela conversa. Senão você... É a mesma coisa que conversar com qualquer outra pessoa no ônibus, na rua, no mercado. Que conversar por conversar, um monte de gente conversa. Mas a questão é usar isso cheio. É mostrar o Espírito Santo, mostrar a transformação. Fazer aquilo que Jesus fazia. Mateus, 35. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e foste me ver. Então perguntaram ao justo: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que fizeste a um desses meus pequenininos, a mim fizeste. Aí nós identificamos dom do socorro. Outro dom espiritual. A Bíblia está forrada, plena, cheia de textos. Podia listar aqui uns 200 mil. Nem sei se tem, mas enfim, 200 milhões de textos.
E em todos os textos você acharia a manifestação de um. Estão entendendo? Um aconselhamento usado pelo Espírito que resolve uma conversa assim rapidinho, que não fica parecendo um divã. Por exemplo, Jesus estava aconselhando a mulher da Samaria. Senhor, onde nós vamos adorar? Se é em Samaria, se é em Jerusalém? Aí Jesus perguntou para ela assim, ó, presta atenção. Jesus disse assim, ó, resumindo a conversa com ela. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Jesus já sabia. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Aí replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e eis que agora tens, não é teu marido. Isso disseste com verdade. Ou seja, Jesus, cirúrgico, né? E a conversa desenrolou. E ela foi curada, porque ela saiu correndo e começou a contar na cidade sobre Jesus. E Jesus ficou lá alguns dias. Um 27, Tiago, é isso? É. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Cuidar de viúvas e nas tribulações. Manifestação do dom de misericórdia. Aí eu não vou entrar no contexto aqui, mas todo mundo sabe o que acontecia com as viúvas, né? Naquela época. Então quem estava disposto a ir e ajudá-las? Ou ir e ajudar os órfãos? Outra manifestação de dom espiritual. Então quando eu falo para abrir a mente, é expandir a sua mente, expandir o jeito que você olha as coisas, é ter um novo entendimento sobre a palavra. Romanos 12. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração e na onde? 13. Compartilhar as necessidades e praticai. Compartilhar as necessidades, hospitalidade, e acima está dizendo para você servir o outro, honrar o outro. Encontramos mais 2: serviço e hospitalidade. Quem achou que a hospitalidade era um dom? Quem já sabia disso? Você conhece aquelas pessoas que gostam de entupir a casa de gente? Encher a casa por encher a casa vai ficar cheia, vai todo mundo comer, dar risada. Mas imagina uma pessoa que tem amor a isso, sabe? O prazer de estar com a casa cheia. Imagina essa pessoa cheia do Espírito Santo.
Imagina essa pessoa enchendo a casa dela e trazendo de alguma maneira transformação na vida das pessoas que estão indo lá. Tá vendo a diferença? Então não é simplesmente encher a sua casa. Ah, eu encho porque eu gosto de bagunça, as pessoas, todo mundo gritando, correndo. Isso aí tem no shopping dia 25 de dezembro. Vai lá, corre lá. Tem bastante gente correndo e gritando. Sim. A hospitalidade vem do hospital, né? A hospitalidade é você acolher debaixo do seu teto alguém que tem alguma necessidade. Então, às vezes, as pessoas procuram, não é por causa da pizza, é porque quer um conselho, quer uma orientação. Porque a pessoa ela precisa de um cuidado e a sua casa está aberta para cuidar. Porque hospitalidade para encher de gente comer pizza é uma festa, né? Não é isso, é mais que isso. A pessoa ela procura a sua casa e na sua casa ela se sente acolhida, ela se sente amada, ela se sente tratada, ela se sente cuidada. É como um hospital mesmo. E aí você limpa a pessoa, cuida da pessoa, trata da pessoa para a pessoa ser sarada naquilo que ela precisa. Isso é feito onde? Na sua casa, né? Na sua família, junto com as pessoas em volta de você. Isso, perfeito. Exemplo. Sabe o que a gente sempre fala? Ficar com gente em casa com conversa à toa, sabe assim? Não. Então. Exatamente. É você usar da sua casa para trazer cura, para trazer restauração, sarar a vida da pessoa. Entendeu? Por último, 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. 1 Coríntios 13:13. Porém, o maior destes é o... De novo. Vai permanecer a fé, a esperança e o amor. Mas de todos estes, é o amor. Tá entendendo? O amor é o amor, mano. Sem amor você não vai receber ninguém em casa. Sem amor você não vai socorrer ninguém. Sem amor você não vai aconselhar ninguém. Sem amor você não vai encorajar ninguém. Sem amor você não vai exortar, você vai acusar. Alguém tá com um peso que cometeu algo, fala, eu preciso conversar, eu cometi um pecado. Aí você esculacha e depois termina as coisas. Você vai e começa a contar pra todo mundo o que ele fez. Aí expõe pra todo mundo, escorraça o cara da comunhão. Sem amor, mano, pega tudo que você tem em terra e seja o que Deus quiser. Quando ele voltar, você se vê com ele. É melhor você enterrar do que escandalizar alguém ou levar alguém pro buraco por causa das suas atitudes. Que é pesado esse texto também. Que é melhor não ter nascido ou amarrar um moinho e se jogar. Quando a gente fala sobre isso. Pesado. Ame. Faça tudo com amor. Primeiro você ama, depois você faz. Então a aula dos frutos não podia ter sido antes ou depois. Porque nós entendemos que o amor gera tudo aquilo. Então a gente só manifesta isso porque primeiro a gente ama. E por fim, pode passar, por favor. Então, gostou do desenho da minha chave? Porque isso é uma chave. E é dourada ainda, hein? Todo mundo que quer uma chave dourada, guarda essa aí, ó. Recebe a chave dourada aí. Mas não vai abrir casa nenhuma, não, nem contratos, não. Ela quer fazer. Só a chave dourada que vai fazer. Não tinha ponte, dessa vez não tinha, não sei.
Todo mundo quer uma chave dourada? Ó, pega essa daí, ó. O segredo não é o que eu faço. O segredo é como eu faço. Então o segredo não é o que eu tenho, o que eu sei fazer, é como que eu vou fazer com isso que eu tenho. Entendeu? Então não adianta eu ser cheio do Espírito, cheio dos dons espirituais, se eu não sei como que eu uso. Amém? Entenderam? Não ficou dúvida não, né? Não quer não. Meu Deus. Agora que cobra aqui rapidinho. G significa do grego e H do hebraico. Então pega um dicionário strong e vai ver lá. Quando tiver G, você vai no dicionário da parte grega. Quando tiver H, você vai na parte do hebraico. Tá escondido? O numerinho do dicionário. Feche seus olhos aí. Muito obrigado, Pai. Que nós estamos aprendendo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de crescer. Porque para muitos assuntos nós ainda somos meninos. Estamos aprendendo, estamos crescendo. E mais uma vez o Senhor manifestou o teu amor sobre nós e nos permitiu conhecer um pouco mais da tua palavra. Que teu Espírito nos ensine, Pai, a como tratar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, porque é muito precioso. É algo que Jesus deixou em nossas mãos para fazer, e muitas vezes a gente perde tempo correndo atrás de outras coisas. Às vezes nós nos desgastamos e perdemos as nossas forças, nos desanimamos, porque gastamos as nossas forças e as nossas energias em dezenas de coisas e não preservamos aquilo que o Senhor deu. Minha oração esta manhã aqui, Pai, hoje, é que o Senhor nos ensine, que essa palavra que foi semeada aqui hoje possa encontrar um lugar no nosso coração, para que haja frutos, para que manifeste esses frutos, que teu Espírito ache em nós corações prontos para servir, corações prontos para abrir mão da causa própria por outro. Que teu Espírito encontre em nós, Pai, alguém realmente disposto, alguém que não fique parado olhando o tempo passar, mas que encontre em nós pessoas dispostas, habilidosas, espertas, para pegar isso que o Senhor dá nas nossas mãos e transformar em algo que traz vida. Porque nós temos em si em nós, o teu Espírito Santo está em nós, o teu Espírito, Pai, está em nós. Nós só precisamos deixar com que Ele trabalhe. Nós precisamos entender e deixar com que Ele faça. Nós precisamos fazer, nós precisamos te expor quem o Senhor é, mostrar para os outros quem o Senhor é, através dos nossos dons, potencializado com teu Espírito, que nós alcançaremos lugares que muita gente não quer ir. Nós faremos coisas que outras pessoas não fazem, não porque somos melhores, mas porque a tua palavra diz isso. Jesus disse isso.
nós faríamos algo maior do que Ele fez. E nós só conseguimos fazer isso através do Teu Espírito. Nós já temos Ele. Nós só precisamos deixar Ele para trabalhar. E a minha oração é esta manhã, Pai, é que esse novo entendimento venha sobre nós e cause uma transformação. Quebre todo o nosso conceito, tudo aquilo que é mundano, tudo aquilo que nós construímos, do que de alguma maneira homens colocaram na nossa mente, dizendo sempre ser verdade, verdade, verdade. Nós abraçamos isso e trabalhamos sobre isso. Tudo que foi do homem, Pai, tudo que eu falei da minha alma, Senhor, tudo que não era para ter falado, o Senhor apague, porque não tem necessidade nenhuma. Que fique somente o Teu Espírito nisso tudo, porque é Teu Espírito que vai convencer, é Teu Espírito que vai transformar, é Teu Espírito que vai fazer em nós. Não é o que eu disse. O Teu Espírito Santo vai fazer. Só Ele pode fazer. O Teu Espírito Santo vai fazer. Que esse entendimento venha sobre nós. Que este amor venha sobre nós. Porque nós não amamos como deve amar. Nós não fazemos o que precisa ser feito. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia. Teu Espírito Santo faz. Teu Espírito Santo faz. E é Ele que nós queremos. Nós queremos o Teu Espírito Santo.